Pai do Senhor, irmãs. Hoje a gente vai ler 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e do 16 ao 18. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 18. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Irmãos, eu estava querendo escolher uma palavra, né? E eu escolhi ali, eu falei, nossa senhora, eu queria tanto falar de José, E isso ontem, né? Tava estudando, falei, ó, senhor, tá prontinho, tá bonitinho aqui. E aí hoje de manhã o senhor já me incomodou, falou, senhor, mas tá tão bonitinho, seu irmãozinho de José, vamos falar de José, é tão legal. E aí eu falei, senhor, então tá bom, então o senhor não quer falar de José, mas eu também não vou falar de Salmos, eu não vou abrir Salmos, eu vou abrir outra coisa. Eu falei, eu vou para Coríntios, senhor, eu vou para Paulo, porque esse semestre estamos falando de Paulo, eu falei, eu quero estudar mais as cartas de Paulo. Aí eu abri em Coríntios e eu comecei a olhar os assuntos, comecei a relembrar, porque eu já tinha lido só os primeiros capítulos, né? Aí eu comecei a relembrar cada assunto, cada capítulo que estava falando, até que eu cheguei no 9 e eu vi que eu já tinha falado dele alguma vez com os adolescentes. E aí eu falei, nossa senhor, que legal, porque o capítulo 9, esse versículo que a gente leu, ele resume todo o começo que ele está falando. Paulo começa a mandar carta para os coríntios, essa é a primeira carta, né, a primeira epístola. E aí ele cumprimenta os coríntios, e aí ele já começa, né, a acertar as coisas, porque Coríntios tem muita coisa que ele tem que falar. E é legal porque você vai começar a ver os primeiros capítulos e você vai ver que Paulo está deixando bem claro, olha só, vocês foram chamados, tá? Então, vamos servir, né? Vamos se livrar do pecado, vamos sair dessa vida, vamos mudar. E aí ele começa a falar que os coríntios, eles estão meio imaturos ainda na fé. Fala assim, gente, vocês são como bebês, vocês têm que ser alimentados com leite ainda. Eu tô querendo falar de carne, de coisa com substância. Eu tô querendo falar... Não tô querendo falar dessas picuinhas que vocês estão arrumando na igreja. Porque eles eram assim, os coríntios eram assim, arrumando picuinha por coisa boba. Eu não tô querendo falar de picuinha. Eu tô querendo falar de carne, do que vocês vieram para fazer. Vocês vieram para servir, vocês vieram para ganhar alma, vocês vieram para testemunhar que Jesus é bom, que ele salva, que ele cura, que ele liberta. E aí os coríntios estavam discutindo e se dividindo, porque eles falavam assim, não, quem pregou para mim foi Paulo, quem pregou para mim foi Apolo, quem me batizou foi não sei quem. E aí Paulo fala assim, eu tô contente que eu não batizei nenhum de vocês. Eu batizei só uns pouquinhos ali, uns gatos pingados. O restante não cuidei, não batizei. Porque a questão não é se você é de Apolo, se você é de um, se você é de outro, se você é do pastor tal, se você é do pastor fulano. Gente, eu não lembro nem o nome de pastor. Eu lembro o nome dos meus. Se eu vacilar, às vezes nem eles. Uma vez eu chamei o pastor João de pastor Israel sem querer. Falei, gente, se às vezes os meus não estou lembrando, que dirá o dos outros. E ele falou, a questão não é quem batizou vocês, quem pregou para vocês. A questão é que vocês tinham que estar mais unidos. Vocês estão falando quem batizou, quem foi que fez. E a gente está falando de ganhar alma. Estamos falando de gente que está lá na prostituição. Gente, lá não era igual aqui. Lá era um negócio mais aberto. Lá para eles era normal. Se prostituir era normal. Comer comida de Deus e sacrificar, normal. Absolutamente comum para eles. Ele falou, gente, eu estou vindo aqui como se vocês fossem bebês, como se vocês já não tivessem recebido um alimento. Agora eu tenho que alimentar vocês com leite. Eu tenho que falar de coisa rasa, de coisa pequena. Porque vocês estão aí com picuinha. Que vocês estão vendo o pecado dos irmãos dentro da igreja, vocês não estão falando nada. E aí ele começa a falar, olha só, irmãos, eu estou vendo aí na igreja... Paulo não estava perto no caso, né? Mas ele fica sabendo dessas coisas e aí ele tem que mandar uma carta, como ele sendo uma autoridade que pregou lá, que ajudou a fundar a igreja, ele tem que mandar carta para consertar o que está acontecendo. Então ele fala o quê, irmãos? Não interessa se vocês foram batizados por Paulo, por Apolo, quem é o pastor, não interessa. O que interessa é que vocês têm que estar unidos. Vocês não estão unidos, vocês estão discutindo por coisa boba. Enquanto vocês estão discutindo por coisa boba, logo nos próximos capítulos, eles começam a falar, ó, tá acontecendo litígio, entendeu? Tá acontecendo coisa que não pode na igreja, vocês estão deixando. Criminoso dentro da igreja, vocês estão... Criminoso. Eu tô falando de criminoso. Dentro da igreja, vocês estão deixando. Tá acontecendo várias coisas.
E são várias cartas que Paulo manda para Coríntios e para os outros também, porque ele funda igreja em vários lugares. E aí ele fala assim, irmão, o povo está se prostituindo aí, vocês estão deixando. Tá de imoralidade dentro da igreja, e vocês estão deixando. Porque vocês estão querendo discutir o pastor fulano e Paulo. Paulo nem estava lá. Imagine, o povo falando dele, querendo defender uma coisa que ele nem pediu para defender. Gente, eu não pedi para ninguém me defender, não. Quem foi que eu batizei? Eu não ligo para isso. Quem foi que eu batizei? Eu quero saber de vocês ganhando alma. Eu fui aí, preguei, poder de Deus, autoridade, cura, libertação. Pra vocês ficarem discutindo quem foi que ganhou. Não interessa, gente. Vai ganhar alma. E aí acontecendo um monte de litígio, e ele tendo que discutir questões sobre matrimônio, e falando sobre o alimento sacrificado aos ídolos, porque para eles aquilo ali é comum. Quando Paulo começa a pregar, quando os apóstolos eles são enviados para fora de Israel, eles se deparam com uma realidade totalmente diferente. Que eles já sabiam, né, que existia, porque o povo é gentil, eles não são judeus, eles não têm as mesmas práticas. Então, para eles é normal. Do mesmo jeito que para a gente é normal ter uma manhã com Deus de oração, para eles é normal comer uma comida sacrificada. Para eles é normal se prostituir em rituais para outros deuses. E aí ele começa a falar dos alimentos sacrificados. Gente, ó, não pode comer, só tem um Deus, tá bom? Porque ele serve lá em Coríntios, esses lugares assim, eles serviam a vários deuses. Então, só tem um Deus, não comam comida sacrificada. Se alguém pregar outro evangelho é anátema, não preste atenção no que outras pessoas que não têm autoridade de Jesus estão falando. Preste atenção no que eu estou falando, no que Apolo está falando, no que os apóstolos estão falando. Porque todos eles estão unidos. E era isso que estava faltando. Porque os apóstolos, eles se encontravam, né, vez ou outra, e eles faziam o quê? Colocavam os pingos nos i. Ó, fui pregar, falei assim, assim, assim. Não, tá certo. Ó, eu fui pregar, falei assim, assim, assado. Ó, você saiu um pouco do que a gente combinou. Que aí todo mundo falando a mesma coisa, fica mais fácil. Porque, por exemplo, se vai lá, beleza, Paulo e Barnabé plantou uma igreja e depois eles partem para a próxima. Então eles deixam 2 pessoas responsáveis ali. Aí chega outros 2 apóstolos e fala outra coisa. Por mais que eles tenham autoridade, se falar outra coisa, desmancha. Por quê? Porque não está unido, não está junto. Falei, gente, se os apóstolos estão unidos desse jeito, o povo dentro da igreja está criando essa picuinha, porque quer falar de um e quer falar do outro, e começa a ter um monte de pecado. Porque pensa bem, ao mesmo tempo que eles estão discutindo, por exemplo, vou dar um exemplo, pelo amor de Deus. Ai, eu sou desde a época do pastor Israel. Eu sou desde a época do pastor Roque. Eu nem sabia que o pastor Roque estava nessa igreja. Eu sou da época do pastor Roque. Enquanto as pessoas estão discutindo sobre isso, está acontecendo um monte de pecado dentro da igreja. E ninguém está falando nada. Essa é a questão, porque eles deixavam passar batido. Fornicação, passou batido, porque eles estão discutindo coisas que não interessam. Litígio, passa batido, porque eles estão discutindo coisas que não interessam. Gente comendo comida sacrificadas a ídolos, às vezes a pessoa nem sabe. Por quê? Porque não tem um irmão em união, prestando atenção, para ir lá com amor e falar, olha, irmão, aqui a gente não faz essas coisas. Porque está discutindo um negócio que não interessa. E aí ele chega onde ele queria chegar, sabe? Que parece que é o pico máximo, que é o assunto que ele realmente queria. Porque, igual eu falei para vocês, ele começa... Olha, gente, toma aqui um leite, né, uma comida líquida, porque vocês não estão aguentando. Eu não posso falar nada que vocês não absorvem, então vamos de comida líquida. Vamos falar o básico, não fica discutindo por causa de fulano e ciclano, porque você veio de pastor fulano, porque você está aqui desde quando. Não interessa quanto tempo você está na igreja, não interessa quem foi que te batizou. Isso não me interessa. Eu quero saber de alma. Eu quero saber de eu chegar aí, eu visitar vocês estar unido. Eu não quero saber de discussão. Pensa que ele é um apóstolo, ele não está na igreja o tempo todo, aí ele chega na igreja e o povo está discutindo. Aí ele é preso, está pregando o evangelho e eles ainda estão discutindo. Gente, pensa como é você ficar sem paciência. Eu ficaria sem paciência. Estou ali me matando de pregar para ganhar almas, para as pessoas saírem do vício, e você preocupado porque o fulano não te deu a paz do Senhor, meu Deus do céu, porque ele te olhou meio estranho, meio torto. Às vezes ele só é estranho, gente, ele só te olhou. E aí ele começa a falar, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque é uma obrigação. Então ele começa a falar, gente, já determinamos aí, já acertamos as coisas, tá bom? Chega com esse negócio de ficar discutindo fulano e ciclano, chega com esse negócio de não ficar vendo que está acontecendo pecado dentro da igreja, você não ia aconselhar o seu irmão, e você não ia orar, e você não fala nada. Você não fala, você não se posiciona. Pior ainda, se alguém te perguntar, você não tem nem o que dizer. Como que você não tem? Não precisa saber o que está acontecendo. É pecado? Bíblia condena. Tem que se arrepender. Ah, mas não interessa. Pode ser a fornicação com a pessoa que for. Tá errado. A Bíblia não gosta.
Ah, mas falou que não gosta. É para se arrepender. Se tiver que ficar de banco, que fique. Meu Deus. Não tem problema. A gente ora pela pessoa, a gente visita, não tem problema nenhum. Mas é errado. E aí ele começa, se eu estou anunciando o evangelho, eu não estou me gloriando de nada, eu não tenho que me gloriar de nada, porque essa é uma obrigação imposta. Enquanto vocês estão aí perdendo tempo discutindo, eu estou preso, mandando carta, estou pregando e mandando carta, o povo está me perseguindo, eu estou mandando carta para acertar coisa com vocês estão discutindo coisa que não interessa. Eu quero saber de arrependimento de pecado, de vocês estarem unidos, buscando a autoridade de Deus, de vocês estarem cuidando uns dos outros. Em vez de vocês estarem discutindo, vocês sabem a necessidade do irmão de vocês? Eu lembro quando foi que eu preguei, acho que foi semana passada, que eu falei assim, gente, a igreja que foi batizada lá no começo, no Pentecostes, era uma igreja unida. Então, eles sabiam as necessidades uns dos outros. De conviver mesmo. Por exemplo, a gente ora aqui de manhã. Então, eu convivo com vocês. A gente ora quarta e sexta. Eu convivo com vocês quarta e sexta. Lógico que eu tenho outras irmãs que eu convivo mais. Mas, geralmente, eu convivo com vocês de quarta e sexta. Então, se tiver alguma necessidade, eu vou começar a conhecer. Por quê? Porque estamos todos unidos. Estamos unidos, perseverando em oração. E aí eu vou conhecer a necessidade de vocês. E era esse tipo de união que estava faltando em Corinto. De saber a necessidade de falar, olha, gente, o irmão pecou, tá? A gente vai ter que falar, a gente vai ter que aconselhar, né? Olha, o irmão está comendo carne sacrificada. A gente sabe que o povo daqui para eles isso é normal, mas para a gente isso não é normal. Jesus fez todas as coisas novas e Jesus está falando aqui na palavra dele, não come comida sacrificada para ídolo. Deus é um só, não tem outro. Não tem deuses, não tem nada. É só Jesus mesmo. Passou de Jesus, é diabo. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada. Aí eu gosto que ele fala assim, ai de mim se não anunciar o evangelho. E é verdade, gente. Não sei se foi ontem com quem que eu estava comentando, e eu falei assim, gente, tem um versículo na Bíblia que diz, você pode pesquisar exatamente o que eu vou falar. Se eu sei o que é bom e eu não faço, pecado. Não é mais uma questão, Coríntios, ele está muito no raso, de fazer errado. Não, a questão não é você estar fazendo errado, a questão é que você não está fazendo certo. Verdade. Só porque você deixou de pecar, não quer dizer que é suficiente. Ah, eu deixei de pecar, tá bom, meu querido. E agora? Porque você vai estar com muito tempo livre. Se você não está pecando, mas você também não está servindo, o que você está fazendo? Está existindo? Está aqui só? Não, né, gente? Alguma coisa você vai fazer. Porque na hora que o diabo te oferecer um prato, se você está com muito tempo livre e você não está se atentando para as coisas de Deus, para a necessidade da igreja, para a necessidade do teu irmão, para a necessidade de ganhar almas, quando ele te oferecer o prato, você acha que você vai fazer o quê? Você vai aceitar. Eu falei ontem, gente, isso não é uma pergunta, isso é uma certeza. Se você está desviando do mal, não está pecando, beleza. Mas quando o Senhor te pede uma coisa para você fazer, você não faz. Ele te pede outra, você não faz. Você não ora, você não jejua. Se alguém vem aqui pedir uma palavra para você, você não dá. Pede uma oração, você não faz. Você está com muito tempo livre. Quando ele te oferecer um prato, você vai cair. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Porque é tempo livre. Ai de mim se eu não anuncio o evangelho. Eu não estou fazendo nada além da minha obrigação. Nem eu que estou aqui pregando para vocês, nem os missionários que estamos lá evangelizando, nem a gente que faz o evangelismo, nem quem vai levar. A gente está fazendo o básico. Isso é o que a gente tem que fazer. Ele fala, se eu faço isso de boa vontade, eu vou ter uma recompensa. Isso é bom. Mas se não, se eu faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, porque tem essa questão também. De a gente, beleza, sabe? Então, só pecar não é o suficiente, né? Coríntios já está se ligando disso. Só não pecar não é suficiente. Ficar discutindo sobre coisa rasa não é para fazer. É para a gente se focar em não pecar. Mais do que não pecar, em fazer o que é bom. Pregar o evangelho é bom. Orar é bom. Jejuar é bom. Então eu tenho que me focar nessas coisas. Agora, se eu vou fazer essas coisas que eu sei que são boas, que agradam a Deus, se eu faço de boa vontade, eu tenho recompensa. Mas se eu faço de má vontade, eu tenho o básico, não é mesmo? Se eu faço o mínimo, salário mínimo, vamos dizer assim. Faço o mínimo, recompensa o básico, mínimo. Agora, se eu faço de boa vontade, eu tenho recompensa. Só que quem que mede essa boa vontade? Aí já não é a gente, né? Aí já é o Espírito Santo. Às vezes a gente consegue detectar. Quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito, detecta as coisas do Espírito. Não é só a gente fazer as coisas que o Espírito manda, mas a gente detectar quando alguém também está no Espírito. Porque essa pessoa também vai ter frutos do Espírito. Não é para julgar, é para a gente perceber, para a gente se ligar. Porque é igual o Paulo está falando, gente, pensa que está acontecendo um monte de pecado dentro da igreja e ninguém falando nada, ou se está falando não se importa de resolver. É essa a questão. Por quê? Porque está inclinado para as coisas da carne. Porque está discutindo, que está com picuinha, que está com não sei o quê, que está com divisão. Não está no Espírito, porque se estiver no Espírito, a pessoa não vai julgar, mas ela vai perceber.
Ela vai saber, olha, a fulana caiu, gente, olha, a fulana fornicou, eu tô em espírito, eu tô percebendo, não só percebi esse pecado, mas eu percebo, ela tá arrependida, vamos lá fazer uma visita, ela não tá arrependida, talvez ela não saiba, né, alguém tem que falar, alguém tem que explicar, alguém tem que ir com carinho, tem que ir com amor. A fulana, ela tá arrependida, e aí ela, né, depende de cada igreja, mas aí talvez ela passe um tempo no banco, vamos ficar ali, vamos orar por ela, que é um tempo que ela se inclinou para as coisas da carne, não foi bom. Mas eu tô no espírito, tô ligada no espírito, tô vendo as coisas do espírito, vou inclinar ela para as coisas do espírito. Ó, irmã, você errou, tá? Não foi legal. Vamos se inclinar para as coisas do espírito. Vamos para uma oração. Você quer uma visita na sua casa? Quer uma campanha? Você quer alguma coisa? Que a pessoa precisa. E é isso que Paulo tá falando. Vocês estão falando de coisa rasa, coisa sem graça, estão discutindo dentro da igreja. Eu tô falando de ganhar alma, gente. Eu tô preso escrevendo carta. O povo tá me perseguindo, porque eu tô pregando o evangelho e eu tô escrevendo carta. E vocês estão indo bem bom, meu Deus do céu. E aí ele escreve no verso 18: logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. E eu gosto muito de Paulo, porque ele é uma pessoa bem humilde. Ele teve ali um passado, né? A gente sabe, ele foi uma pessoa bem agressiva, bem cheia de ódio, ele perseguia todos os cristãos. Eu falei ontem, gente, Paulo, para perseguir os cristãos, ele andou 200 quilômetros numa estrada, só para pegar uma carta, para falar assim, gente, se eu achar um cristão, eu vou meter a algema nele e levar ele preso. Eu falei, gente, é muita dedicação para perseguir cristão. Eu não tenho essa perseguição, eu não tenho esta cara, essa energia para Cristo. Falei, Senhor, não aguento 200 quilômetros por ti. Não aguento 200 quilômetros pelo diabo também, não. Mas por ti, eu não aguento 200 quilômetros, Senhor. Ele aguenta 200 quilômetros pelo diabo. Imagina o que ele não fez. O tanto de lugar que ele foi. Depois que ele se converteu. E aí, ele não queria abusar da boa vontade dos irmãos. Então, ele ali sempre se preocupando em, eu vou viajar, mas eu vou viajar sozinho, não vou levar filho. Ele trabalha com barracas, então eu trabalho com barracas, eu vou ir trabalhando, fazendo minhas barraquinhas, fazendo meu servicinho, ganhando um dinheirinho. Quando eu for na casa do irmão, eu não vou ser tão pesado, né? Não vou sugar muito dinheiro dele, porque eu vou ter já um dinheirinho ali, alguma coisinha guardada. E isso é um direito apostólico, ele poderia, se ele quisesse, olha, eu tenho uma esposa, eu preciso levar. Olha, eu não tenho dinheiro, porque ele vive da obra, ele vive na obra, ele não tem outro meio. Então, quando fala assim que ele vivia de oficina de barraca, não quer dizer que aquele era o ofício dele. Ele estava indo para vários lugares. Se ele conseguisse vender uma barraca, tudo bem, aí ele não pesava o dinheiro. Mas se ele não conseguisse, aquele não é o ofício dele, oficial, assim, com que ele trabalha todo dia, que ele tem um ponto fixo e ele fica fazendo barraca. Não. Ele vai andando, barraquinha, tal, dinheirinho. Anda, prega, é perseguido. Como que faz barraca enquanto é perseguido? Eu não sei. Mas o homem deu jeito. Aí ele fala, gente, eu tô aqui tentando não ser pesado para vocês, né? Tô tentando ganhar o meu dinheirinho como missionário, para eu não ser pesado, mas se eu quisesse que vocês me sustentassem, vocês iam ter que me sustentar. E vocês estão aí falando de bobagem. Um monte de pecado acontecendo e vocês não estão se arrependendo. Enquanto tá pecando, a mesma pessoa também que peca, é a mesma pessoa que vai lá e começa a arrumar picuinha com outras coisas. Sabe por quê? O que o diabo coloca? Ó, você pecou, você não vai se arrepender, você comeu a comida sacrificada. Sabe o que você vai fazer? Vai arrumar uma picuinha porque quem pregou para você foi Apolo e não foi Paulo, e você não tem que ouvir Paulo. Vai pregar uma picuinha porque quem pregou para você foi Paulo, você não tem que ouvir Apolo. Simples assim. Vai mascarando, joga uma coisa em cima da outra. Quando você vê eles estão falando de assunto raso, e lá no fundo cheio de pecado, aí também não é bom. Lá no fundo, gente precisando de ajuda e eles não estão atentando. Porque se eles começarem a prestar atenção, se inclinar para as coisas do Espírito, eles vão ter que se corrigir. E aí Paulo fala, eu estou falando tudo isso para vocês, eu estou aqui, né? Falando de direito apostólico, falando que eu estou tentando ser uma pessoa leve, falando para vocês o básico do básico, e vocês estão aí se preocupando com isso. Gente, vamos se inclinar para as coisas do Espírito, pelo amor de Deus. Vamos se unir, vamos ganhar alma, pelo amor de Deus. Eu estava vendo ontem, gente, a minha prima, ela veio em casa, né? A gente tava na tarde da bênção e ela entrou. E eu não sabia que ela estava ali, porque minha prima, ela mora longe, mas ela está passando um tempo por aqui. Até hoje, né? Hoje ela já vai embora. E aí eu fiquei feliz, falei, meu Deus, minha prima tá aqui, gente. Mas é uma pessoa que também tá indo pra igreja, né? A gente fica muito contente. E é o que dá um gás pra gente. É a gente ver mesmo. Fala assim, coloca em mim o amor pelas almas. Porque quando eu tô falando isso pra vocês, gente, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que todo tempo a gente ama as almas. Não quer dizer que a gente se importa com as almas desde o começo. É uma coisa que a gente tem que aprender a olhar pro outro mesmo. Eu falei, olha ali minha prima, gente.
Não, eu tenho que pregar, né? Vai evangelismo, vamos ter que evangelizar mesmo. Porque ela pode ter sido ganha desse jeito. Eu falei pra vocês, eu não tenho, não só não tinha tempo, mas às vezes eu não tinha dinheiro pra ver minha família. Minha família mora toda longe. Tem alguns só que uns gatinhos pingados que moram por aqui perto. O resto mora tudo longe. Então quando eles começaram a se converter, não foi porque eu fui lá pregar pra eles, porque eu não tenho como ir. Falei, Senhor, alguém vai ter que alcançar. Alguém vai ter que pregar. Não tem como ser eu. O Senhor envia alguém. O Senhor fala com eles lá. O povo do evangelismo. Alguém unido lá, um povo unido que esteja lá para poder falar com eles. Eu falo, Senhor, tem que me dar um gás para eu poder pregar aqui também. Porque aqui pode salvar uma família de outras pessoas. Enquanto o Senhor está salvando a minha ali, está usando pessoas ali, pessoas que estão unidas e inclinadas para as coisas do Espírito. Que hoje a gente possa ter aprendido com essa palavra, né, gente? Para a gente também aprender a ser mais unido. Eu confesso que eu estou aproveitando muito o meu tempo de férias, né? E se tiver evangelismo, pode me chamar, que eu gosto de ir. Amém.